Primeiramente, boa tarde a todos. Como eu havia falado anteriormente, eu estou entrando agora no projeto, tá? Então, vou começar a participar das aulas e auxiliar um pouco a jornada aí, né, de quem está um pouco nos bastidores desse projeto. E hoje a gente vai estar recebendo a Rosiane, tá? Que ela é enfermeira. Ela é uma das orientandas do professor Rodrigo, né, do mestrado em Ciências do Envelhecimento das Nações Unidas. E ela vai hoje trabalhar com a gente, né, a prática do cuidado pensado pelos conceitos de independência, dependência e autonomia, tá bom? Rosiane, eu já vou passar a palavra para você, e seja bem-vinda. Obrigada. Bem, gente, desculpem o atraso, apesar de eu estar assim a postos há um tempinho, mas eu tive problema na conexão. Dentro do nosso tema, é um tema um pouquinho polêmico, porque a gente vai trabalhar independência, dependência e autonomia. E aí eu vou pedir, só para colocar esse primeiro slide, que ele passa o conceito de cada um desses itens. A independência, ela é a capacidade do indivíduo que ele tem de realizar as tarefas, de fazer alguma coisa, de realização. E a autonomia, ela tem a ver com a capacidade de decidir executar a tarefa. Então, eu posso ter uma independência na realização das minhas atividades, mas eu posso não ter autonomia de decisão. A autonomia está muito direcionada com a minha decisão, a minha escolha. Oi. Tem um exemplo no próximo slide, no slide 3. Pode ser? Rosiane, só um minutinho. Eu vou pedir aqui para a gente poder tentar expandir, porque acho que os slides são bem pequenos, a forma como estão, e o pessoal vai ter dificuldade de fazer a leitura deles. Tá. Deixa eu só ver aqui, Dandara. Como é que faz? Você... E agora, gente? Melhorou. Melhorou. Agora está melhor, né? Posso começar então, né? Fique à vontade. Aí a Dandara vai passando para você. É só se Tá, sinalizar para ela joia. quando for para passar o slide. Ok. Eu estava começando falando que é um termo, né? Os termos que nós escolhemos entre independência, dependência e autonomia são termos um pouquinho polêmicos, mas que eles se juntam, eles têm uma afinidade intrínseca, porque a independência, ela tem muito a ver com a minha condição de realização da tarefa, e a autonomia, ela tem a ver com a condição de escolha. Eu quero fazer essa tarefa? Quando a gente pensa no cuidado, né, a gente pode pensar que uma pessoa ela é capaz de realizar os seus afazeres do dia a dia, porém ela não tem autonomia de escolha. E aí eu transporto muito para um paciente com uma certa dependência. No meu caso, como eu sou enfermeira, né, vou trazer alguns exemplos. No caso de um paciente institucionalizado, ele pode realizar a tarefa de se alimentar, mas ele não tem a escolha do horário dele poder executar essa tarefa. Por quê? Porque existe um cronograma dentro da instituição de dar, por exemplo, o almoço às 11 horas da manhã. Ele estando ou não com fome, querendo ou não se alimentar, ele tem esse horário estipulado, até por uma questão de organização. Pode passar para o outro slide, Dan? Só um minutinho aqui, deixa eu exibir ele em PowerPoint, que fica melhor para visualizar, tá? Tá. Perfeito. A Dandara está com ele em PowerPoint, né? Acho que fica melhor para todo mundo ver. Gente.
Não está indo para mim, só está aparecendo no PDF, não sei o que está acontecendo. Tinha aberto o PowerPoint quando você, agora há pouco, quando você compartilhou sua tela, estava lá. Nandara, eu te enviei um arquivo no WhatsApp, não sei se você viu. Ele está em PPT. Agora foi, não foi? Ainda nada pra gente. Eu Nossa, acho que está você precisa exibido aqui. fechar e voltar a sua... Parar de exibir e voltar a exibir, sabe? Tenta cancelar isso e começa novamente a exibição agora. Oi, gente. Perfeito. Agora está Show. ótimo. Agora você coloca no slide. Você parou, Rosiane? Perdão? Aí, nesse terceiro, no outro, eu estava falando da condição da independência e autonomia, né? Que a pessoa ela pode ter autonomia na realização da tarefa, a independência na realização das suas tarefas, mas não a autonomia de escolha das mesmas. E um paciente institucionalizado, ele se depara muito com isso, até por questões organizacionais. Existe horário estipulado para o café da manhã, para o almoço, para o jantar, e isso faz com que ele perca um pouquinho da autonomia. No próximo slide, ele traz 3 conceitos importantes, que é uma definição de Kant, que ele diz que autonomia é a capacidade da vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno, quer dizer, de fora, com uma influência subjugante, quer dizer, quando eu penso num paciente institucionalizado, ou um paciente que requer os nossos cuidados, eu tenho, claro, que me organizar no meu dia a dia para dar conta de todas as minhas tarefas, porém eu tenho que levar em consideração a autonomia dele também de escolha, porque ele tem que ter esse direito que é garantido para ele, a questão da autonomia. A autonomia, ele é um termo que ele vem de origem grega, cujo significado está relacionado exatamente com a independência, a liberdade e a autossuficiência. Então, quando o Kant ele fala que é subjugado, quando nós escolhemos pelo outro, a gente está também tirando esse poder de autonomia. E o contrário dele é a heteronomia, que é uma palavra que indica dependência, submissão e subordinação. Vamos para o próximo slide? A autonomia é tão importante na vida do idoso, da pessoa em si e do idoso principalmente, que em 2005 foi incluído, né, um envelhecimento ativo que abriu novos olhares. Dentro disso, nesse quadradinho cor-de-rosa, eu vou destacar só alguns termos que ele coloca que, assim, a Organização Mundial da Saúde ela decidiu incluir a autonomia dentro do envelhecimento ativo de tamanha importância. E ele coloca que o planejamento estratégico deixa de ter um enfoque baseado nas necessidades que considera as pessoas mais velhas como alvos passivos e passa a ter uma abordagem baseada em direitos, o que permite o reconhecimento dos direitos de mais velhos, a igualdade de oportunidades, tratamento em todos os aspectos da vida, na medida que envelhece. Isso é tão primordial porque isso tem uma garantia que é mundial. Não é algo que eu decidi, não é algo que eu posso chegar e intervir. É algo que está acima de mim. Eu tenho que dar garantia para esse meu, para minha pessoa idosa, dentro da minha casa e dentro das instituições.
próximo slide, ele tem algumas definições da Organização Pan-Americana, né, que fala sobre as influências e os comportamentos em relação à pessoa idosa, mas principalmente esse item do meio, que é a manutenção da autonomia e da independência no período de envelhecimento, que é fundamental para o indivíduo. E, por isso, as políticas e programas que promovem saúde mental e relação social são tão importantes quanto aquelas que melhoram as condições físicas e de saúde. Quer dizer, tem uma intervenção muito de saúde mental. A pessoa que ela tem uma autonomia e uma independência garantida, ela também tem uma ativação emocional muito melhor e, com isso, ela tem ganhos na vida diária dela. Pensando nisso, no próximo slide, pode passar, Dandara, por favor. A gente percebe que a autonomia ela é violada em vários aspectos. Quando a gente entende esse idoso, essa pessoa em processo de envelhecimento, como alguém que é incapaz de assumir a condição real que ela está, a condição atual, mesmo que essa condição ela tenha tido algumas perdas de funcionalidade. Porque quando eu penso nisso, ou quando eu assumo essa violação, eu estou indiretamente afirmando que essa pessoa ela já é incapaz de lidar com as situações, e muitas vezes a gente não vê isso. Às vezes a gente vivencia um idoso tão centrado na condição dele, seja uma condição de limitação de saúde ou de qualquer outra, de mobilização parcial ou permanente, que às vezes ele serve até de apoio para a própria família que se sente fragilizado na própria situação que ele está vivenciando. E aí, com isso, né, os prestadores de saúde, e aqui eu abro um parêntese, né, que não é só os hospitais, mas aquele que presta o serviço de saúde de cuidado, ele tem que se atentar para evitar que essa violação seja feita. Porque quando eu coloco esse idoso numa situação de extrema proteção, eu também possibilito que ele possa ter condição de caminhar e explorar outras possibilidades. Então, qual seria o caminho? O que fazer nessa situação? Vamos para o próximo slide? Eu tenho um orgulho muito grande dessa palavra, porque eu acho que tem tudo a ver com a minha profissão. Eu me encontrei na enfermagem pelo ato de cuidar, e eu creio que nós, seres humanos, nós temos isso tão intrínseco no nosso dia a dia, que o cuidar, ele faz parte do nosso dia a dia, desde a hora que a gente nasce, a gente aprende a cuidar de alguma coisa, desde o momento em que a gente tem essa noção de vida, de cidadania, de pessoa, né? Quando a gente se entende como um ser, como uma pessoa, a gente cuida de algo. E se a gente pensar, né, esse grupo de cuidadores, a gente está sempre cuidando de alguma coisa. A criança cuida dos brinquedos para poder aprender a cuidar dos seres vivos ao redor dela, do cachorro, do gatinho, do passarinho, e com isso a gente cria esse sentimento de cuidar. E eu achei muito importante essa definição, porque ela não traz só uma execução de tarefas, mas ela diz que cuidar, ela deriva do latim, cogitare, que significa imaginar, pensar, meditar, julgar, supor, tratar, aplicar atenção em alguma coisa, refletir, prevenir e ter-se. Cuidar é o cuidado em ato. Eu achei lindo esse termo, porque ele transporta a nossa execução na maneira do tratar, do só fazer,
para algo que ele se comunica com as nossas cognições, com o nosso pensamento. Então, lógico que a gente pode aprimorar, porque não é só um ato mecânico e do fazer, mas é também do pensar, do buscar algo de melhor para aquela pessoa naquele momento. Isso tem tudo a ver com o nosso propósito. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. Eu posso ter um idoso que ele não consegue, por exemplo, falar, ele tem uma dislalia por uma questão de um AVC, uma condição que ele não pode se comunicar, mas ele encontra essa comunicação, por exemplo, na música. Ele desenvolve habilidades que ele não tinha antes, mas porque ele busca outros caminhos, com a ajuda de quem está cuidando, se tiver uma visão ampla, né? E também disponibilidade de estar estimulando esse idoso para novas oportunidades. Pode passar, Dandara. Daí, quando nós pensamos em independência e autonomia, a gente tem esta pessoa que é um ícone, né, mundial, e aí ele tem autonomia ou independência. Ou tem os dois ou não tem nenhum. Se a gente pensar no Steven, no sentido de que ele é uma pessoa que teve uma doença que impossibilitou o desenvolvimento dele a nível de independência, ele não está utilizando uma tecnologia para que ele possa ter independência do ir e do vir, do se comunicar. A gente tem até o filme, né, dele, que é agora me fugiu o nome, eu tinha até anotado, A Teoria de Tudo. Então, ele faz exatamente isso, ele utiliza de tecnologias para que a gente possa dar a condição de autonomia. E nós temos muito a tecnologia associada a esses idosos ou a essas pessoas que perdem um pouco da sua autonomia. A autonomia, mais uma vez, ele tem o feito de decidir fazer. E a independência é a capacidade de executar a tarefa. Nesse caso, junto com a tecnologia, eu posso decidir e eu posso executar. E por que não utilizá-la? Pode passar, Dandara. É o Stephen Hawking, né? A questão da autonomia durante o envelhecimento, ela é de tamanha importância que vários estudos trazem inúmeras situações. O mais importante de todas as coisas e do que eu pude estar pesquisando é de que nós não somos autossuficientes. A minha ciência na área da enfermagem, ela não é autossuficiente para cuidar de uma pessoa idosa sozinha. Eu preciso de várias ciências, vários conhecimentos para que eu possa dar esse cuidado com qualidade. Então, a gente não tem mais aquele profissional que ele se sente um deus ou um semideus dentro da área dele. A gente depende um dos outros para que a gente ofereça melhor essa condição de tratar e de cuidar do paciente. Esse estudo traz várias situações, mas principalmente ele ressalta que os idosos residentes em ambientes domiciliares, eles são mais autônomos quando comparado àqueles que são institucionalizados, até pelo fator que eu coloquei. Na instituição, não tem como a gente abrir mão de uma organização de horário. E isso realmente, no nosso dia a dia, a gente percebe que essa situação de ter horário para se alimentar, horário para o banho, horário para caminhada, horário de ação para fisioterapia ter uma atividade, horário de descansar,
tem um horário para ir para a poltrona. Isso tira muito a condição de escolha do nosso idoso, principalmente idoso, gente. É uma das coisas que a gente percebe absurdamente, né? Esses dias a gente estava numa reunião que a gente tem um grupo de vários hospitais, são colegas de enfermagem, mas que estão em várias instituições, e a gente estava se perguntando por que é que os hospitais, assim que o idoso chega, a primeira coisa é alterar a sua alimentação. Eu como arroz e feijão em casa, mas se deduz por algum motivo que a pessoa idosa acima de 77 anos, ela tem que receber uma dieta, por exemplo, cremosa homogênea. Então, eu passo a mudar essa dieta, porque o paciente, o idoso, ele veio para uma instituição onde tem risco de broncoaspiração, onde tem algumas situações que podem facilitar outros danos. Então, eu mudo essa dieta. A maioria dos nossos idosos, eles comem uma comidinha mais amolecida em casa, mas quando chega na instituição, é alterado isso, é tirado dele essa condição. Da mesma forma, por que nós não podemos organizar os nossos horários, por exemplo, de banho? Banho dentro de uma instituição, existe um grupo que vai para a manhã, um grupo que vai para a tarde, outro grupo que vai tomar banho à noite, por questões de organização mesmo. Mas por que a gente não pode compartilhar com o nosso idoso e perguntar qual é o horário que o senhor normalmente toma banho em casa? É agradável para o senhor tomar banho pela manhã ou à tarde? E a gente ter essa conversa e essa reeducação dentro das nossas instituições, de modo de que, se eu estou responsável por 5 pacientes e um deles toma banho de manhã e o outro gosta de tomar à noite, mas esse que gosta de tomar banho de manhã é do grupo do noturno, por que eu não posso trocar? Isso, às vezes, a gente sente muita resistência por questões mesmo organizacionais. É falado também que a baixa escolaridade e o analfabetismo, eles podem comprometer o acesso dos idosos às informações e limitam seu nível de atendimento, interferindo no exercício de autonomia. Mais um dado de que a escolaridade, a alfabetização é algo de diferença dessa questão do exercício da autonomia. Eu não dependo de alguém para ler, por exemplo, alguma orientação. É muito comum, às vezes, a gente, por questões também de hiperproteção, nós vermos idosos no seu dia a dia passando a não ter direito de escolha, porque o filho, ou a maioria são os filhos, mas o filho, o irmão, ele toma esse posicionamento de um excesso de cuidado, e quando ele vai se expressar, o irmão ou o filho já respondeu por ele. Então, é preciso que a gente tenha também uma reeducação de equipes e de cuidadores para que dê voz a esses idosos, né? Um achado primordial nessa revisão foi a relação da raça do idoso com a percepção da autonomia, pois idosos brancos apresentam melhor percepção quando comparados aos não brancos, afros, hispânicos e asiáticos. Tal relação pode ser reflexo das influências culturais. Aí a gente entra naquele lado Kant. Às vezes, idosinhos, assim, muito velhinhos, eles não têm, assim, eles se colocam de uma maneira mais subjugada, porque no decorrer da sua vida, eles aprenderam a não se expressar. E parte de nós, como pesquisadores, como educadores, como estudiosos, a gente também dá voz a essas pessoas idosas. O próximo, por favor, Dandara.
Esses são mais um dos estudos, né? O aprendizado corporal em grupo estimulou nesse estudo a maior motivação para a prática do dia a dia, potencializando o aprendizado e a reconstrução do autocuidado. Quer dizer, a prática, hoje a maioria dos hospitais, eu trabalho em hospital privado e público, e ambos você vê que eu tenho 30 anos na área da saúde, você percebe que nos últimos 5 anos tem dado uma ênfase muito grande a essa questão da percepção corporal do idoso, e o quanto isso facilita essa reconstrução e essa adequação da autonomia e da independência. É de suma importância que nós tenhamos parcerias com fisioterapeutas, educadores físicos, né, terapeutas ocupacionais, para que possa nos ajudar e nos assessorar no nosso dia a dia. Infelizmente, a terapia ocupacional ela faz uma diferença gigantesca, mas ainda não faz parte de nenhuma equipe que eu conheça permanentemente multiprofissional. A gente tem TOs em hospitais privados, mas que não são fixos dentro do hospital, são prestadores de serviço e é de uma importância gigantesca, porque eles têm um olhar muito qualificado na adequação da condição do paciente para adequação física de materiais, né? Nesse outro estudo, os fatores associados à autonomia pessoal em dose, revisão sistemática da literatura, de tudo que tinha, ele traz que a autonomia é subentendida como a capacidade do indivíduo em vivenciar os ciclos da vida com dignidade. É muito lindo isso, porque na medida que eu tenho ciência da minha condição e da condição que a minha idade me permite, ou daquela situação que eu estou vivenciando, eu não vou perder em nenhum momento a dignidade. Eu tenho que facilitar a construção e a manutenção dessa dignidade. Aí incide no princípio ético relacionado ao exercício da escolha pessoal. Novamente, né? Eu tenho que proporcionar a escolha para essas pessoas. O próximo, Danda. Qual o melhor caminho e como nós vamos escolher? Aí é algo para a gente pensar. A gente vai ter um posicionamento que eu entendo realmente, que a gente acredita que numa condição limitadora, o melhor é por proteção, por hiperproteção, a gente ofertar, por exemplo, alimentação para o paciente. Teve um AVC, perdeu parte da coordenação motora fina, não consegue levar com tanta firmeza a alimentação à sua boca, então a gente, por um excesso de cuidado, até por proteger, para ele não ter que lidar com aquela situação, a gente oferta o alimento. Talvez se a gente tivesse outros momentos, colocar, por exemplo, um alimento, que é esse quarto quadradinho aqui, essa quarta figura, colocar uns alimentos maiores no prato para que eles pudessem pegar, igual quando a gente fazia quando os nossos filhos estavam aprendendo a usar os talheres, né? Pegar na mão, elevar na boca, e na medida do possível a gente vai refinando essa situação. Eu trouxe alguns talheres adaptados que são extremamente caros, gente, mas a TO teve um trabalho que a gente fez no hospital público, no Mandaqui, foi assim bárbaro. Sabe aquele macarrão que a gente utiliza para nadar? A TO trouxe assim deu um start, né, nela, e ela pegou, utilizou aquele material meio emborrachado, recortou e adaptou para os talheres,
para o paciente aprender a pentear. Ele não consegue pegar, pinçar o pente ou o garfo. Mas, na medida que eu pego aquele material que é muito mais grosso, fofinho, eu ponho uma alça, aquilo facilita porque eu prendo na minha mão e eu consigo, entendeu? Dentro da minha limitação, realizar pelo menos a atividade de autocuidado. E quando isso aconteceu, foi assim muito lindo, porque era uma senhorinha de 84 anos, muito vaidosa, que ela teve o 3º AVC, e ela perdeu essa condição da autonomia do banho, e era algo que ela falava. Ela dizia, eu quero que Deus me leve, porque eu não consigo nem pentear meu cabelo. E quando ela viu que existiam maneiras de conseguir fazer isso junto, claro, gente, com a fisioterapia, com todo mundo em conjunto, isso foi muito lindo, tá vendo que ela encontrou um caminho dentro de uma impossibilidade. O próximo, por favor, Dani. Cuidar significa valorizar e ajudar a desenvolver capacidades. Dito isto, como podemos garantir este direito à pessoa idosa? Lembrando que a autonomia está dentro do direito do idoso, de tamanha importância e de tamanha diferença que isso faz no dia a dia dele. Próximo, aí a gente pode participar no próximo slide. A ideia é qual seria, então, o papel do cuidado a partir do que vimos até o momento. Como poderíamos melhorar se temos tempo limitado e tantos afazeres? Como a gente pode fazer isso? Aí eu queria, na verdade, que a gente discutisse um pouquinho sobre isso, que a gente já está terminando, acho que é o último slide, né? Dentro do que eu coloquei. Temos que evitar uma reação dele a qualquer custo, ok? Deixa eu fechar. Vou fechar meu microfone para a gente discutir um pouquinho como seria, visto que eu entendo que os cuidadores, né, incluso famílias ou os próprios familiares, a rede de apoio, esse aí é só minhas discussões, pode tirar, Dandara, colocar só na primeira folha. Eu entendo que os cuidadores eles têm um fazer diário e um tempo muito limitado. Mas como a gente pode conseguir executar isso dando voz à pessoa idosa dentro do contexto de autonomia e independência, sem ter paternalismo e hiperproteção? Eis a questão. A Eliane está com a mão levantada. Pode falar, Eliane. Olá, boa tarde. Um bom comecinho de noite a todos. Muito grata pela explanação. Eu esqueci o nome da profissional, nosso colega. Trouxe uma Sou Rosiane. Rosiane, prazer, Eliane, Rosiane. Um tema muito importante, muito tocante, muito relevante do nosso dia a dia enquanto cuidadora, como enquadro nessa profissão já há 4 anos. E cada dia a gente vai aprendendo mais a cuidar, né? Essa virtude, esse ato de cuidar, que é tão tocante, como você frisou. Eu acho que o ser humano que se permite a cuidar, ele está se cuidando também, que ele está liberando sentimentos que eu posso proporcionar ao outro. Né? Eu não estou só cuidando, eu estou proporcionando momentos, sentimentos que às vezes a outra pessoa, por N questões, havia, digamos assim, perdidos de se encontrar. Eu vejo isso, eu tenho experiência com idosos de várias patologias, desde acamados a idades mais avançada, com quadros de AVC, demência e principalmente Alzheimer. Quando nós estamos eu incluindo nesse questionário, nós estamos vivenciando no dia a dia a rotina na residência, fica um tanto mais fácil de você, eu creio assim, a gente adequar
e não tirar os hábitos da pessoa, né? Como você mesmo falou, eu uso essa técnica, né? Qual o melhor horário que você gosta de tomar banho? Qual o melhor horário que o senhor costuma fazer suas refeições? Tem uma medicação de horário, por exemplo, final de semana, o paciente ele quer dormir mais um pouco porque ele não tem o compromisso que ele tem na semana, ele não tem fisioterapia que vai até residência, ele não tem consulta, ele não tem, né, outras tarefas agendadas, que ele tem uma rotina, por exemplo, que ele acorda às 7, 8 da manhã, ele tem que estar desperto para tomar o banho, que a rotina dele é tomar o café. Final de semana, o que acontece? Ele fala, me deixa dormir até meio-dia, 11 horas, 1 hora. Eu falo, tudo bem, beleza. Mas nós temos um remédio, por exemplo, Proloco, o senhor tem que tomar antes do café. Vamos tentar ajustar um horário que fique legal, assim, o senhor acorda, toma só o remédio e volta a dormir, porque vai dar mais ou menos 1 hora que você tem que fazer seu café. E se eu acordar daqui a 1 hora, beleza, já não vai esperar mais 1 hora para tomar café. Então, assim, é tudo uma questão de diálogo e saber como dialogar, que a gente pode não deixar de cumprir com essa conduta que é importante dentro do quadro do tratamento para o paciente, que na mente dele ele pode falar assim, ele chegou a falar assim, mas só um dia só não vai fazer diferença. Aí eu mostrei para ele qual fazer diferença. Eu falo, olha, esse remédio, ele tem uma importância. Lembra quando o senhor estava tremendo muito, com dificuldade para levantar, né, para até ir até a cadeira, fazer suas refeições? O senhor lembra como o senhor está bem agora? Então, é por conta desse remédio. É muito importante a gente seguir esse critério que o médico passou. Então, assim, mostrando para ele o porquê do antes, de agora, e o quanto ele pode melhorar. Então, assim, eu creio que o diálogo, e a gente conhecendo, primeiro, quando você entra na casa do paciente, você tem que conhecer os hábitos deles e respeitar de uma forma assim, mais criteriosa e levando em consideração os momentos da rotina dele, para não tirar, aí porque a gente acaba um excesso de cuidado, em vez de a gente estimular e deixar eles tranquilos, causa uma agitação e a gente pode tirar a autonomia, a liberdade deles, no sentido de eu estou sendo invasiva, estou levando cuidado, mas um cuidado invasivo também. Então, essa forma que você abordou com o diálogo é de suma importância. Só tenho a agradecer o quanto também a gente vai aprendendo no dia a dia, Rosana. Obrigada. E, Eliana, eu acho que antes de me dar os parabéns, você está de parabéns. Está parecendo empresária aí. Bom? Obrigada. Sim, obrigada, Rosana. Pois não. Porque você teve essa sensibilidade de chegar e incluir. Eu coloquei até pequenininho nesse slide, ó. Talvez incluir o idoso no foco do nosso cuidado. Esse, na verdade, seria a frase principal. Eu não posso ter um conceito pré-concebido de que, por ser uma pessoa idosa, eu tenho que decidir por ele. Eu tenho que ter isso que você fez, né? Tenho que ter essa noção integrativa de que quem vai receber o cuidado é o outro. Independente da idade, como é que eu posso chegar e decidir que horário que ele vai se alimentar? É uma queixa gigante, gente, dentro dos hospitais. Porque, às vezes, o paciente não quer comer naquele horário. Eu tomei um baita de um café da manhã. Chega a alimentação, o café da manhã, a partir das 11 horas. Em casa, eu vou pensar, por exemplo, vamos pensar na nossa casa. Todo mundo almoça exatamente ao meio-dia. Eu, na minha casa, meu marido, por exemplo, ele gosta, adora almoçar tipo 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Não é horário de almoço, eu até brinco, esse horário é horário de lanche já e você está almoçando, mas é um hábito que ele tem desde que ele era adolescente. Um dia, se ele for precisar
quando ele precisar ir para dentro de um hospital ou ficar internado por algum motivo, vai sofrer muito, porque a partir das 11h30, por uma questão de organização, eu preciso ofertar. E quando isso não acontece, eu tenho um prazo de alimentação. Então, você está de parabéns por ter esse acordo. Sempre quando nós vamos ofertar um cuidado, a gente tem que pensar que é uma via de mão dupla. Eu vou executar, mas quem recebe é de primordial importância que ele possa participar de todas as coisas, inclusive das decisões. Rosana, se você me permite rapidamente, a equipe, esse caso me tocou muito em consideração a questão de horário. Eu acompanho também pacientes na questão quando eles estão na instituição, né, hospitalar, na maioria das vezes são privadas, e essas questões influenciam muito e agridem muito ao tratamento. Em vez de um quadro de melhora, de piora, principalmente a questão de alimentação. Eu tive uma paciente que eu fiquei muito triste, pela questão do tipo de alimentação e uso horário, ela se recusava a comer, comia muito pouco, e dentro de um prazo de uma semana, eu acionando, chama fono, para vir a demora da fono, aquela questão burocrática das instituições perante os planos de saúde também, que a gente, lógico, não está culpando, mas eles é burocracia, e ela chegou a ser passada uma GTT, enquanto a paciente na casa dela lá comia tranquilamente as suas refeições ainda, com mais consistência nos horários, tranquilamente. Então, isso fragilizou mais ela ainda, sabe? E foi muito tocante, porque você tirou o melhor, eu digo ainda que ela tinha o prazer, que era alimentar-se. Ela era uma portuguesa, e ela gostava do pão, do coisa mais crocante para ela, que ela tinha adicção ainda, a mastigação, tirou isso dela. É isso que você falou anteriormente. Ela falava, eu quero que Deus me leve, porque eu não quero ficar igual o meu marido comendo essas besteirinhas por uma sonda. Então, a gente, né, fica sentido com essas situações, né? Sim, com certeza. Roseane, parabéns e muito obrigada pela palestra excelente que você deu, eu adorei, né? Eu estou vendo aqui que as pessoas estão bastante participativas, né, com o tema, é um tema que toca muito, né, o nosso trabalho, né, Roseane, de psicólogas, enfim, até o que a gente está produzindo no mestrado, né? E a Cíntia falou aqui no chat, né, gosto muito dessa frase, cuidar não é medir esforços para fazer o outro se sentir bem, é cuidar até quando ele não quer ser cuidado. Né? E eu estava... Me deu alguns insights aqui, eu já vou passar a palavra para o João falar, mas assim, me lembrei da minha avó, né? Porque muitas pessoas idosas precisam ir para a casa da família, né? Para residirem naquele ambiente. E quando chegam lá, não tem suas dinâmicas respeitadas. Né? Eu lembro que a minha avó não podia nem assistir os programas de TV que ela assistia por causa da religião da minha mãe, né? Que ela já estava todas as 6 horas ela assistia a novela dela, enfim. Né? Então, é bem caótico e bem difícil, inclusive, você ter que lidar com esse tipo de situação, né? Desde a minha infância até a minha adolescência, eu frequentei muito a igreja da minha família, né? E tinha uma idosa lá, uma mulher idosa que era longeva, né? Tinha quase 100 anos, enfim. E eu sempre ia na casa dela para a gente conversar, ouvir um pouco sobre a história de vida dela. E ela sempre falava, olha, eu acordo aqui às 5 horas da manhã para poder lavar a roupa, ou minha filha não deixa. Mesmo a roupa já estando lavada, eu lavo de novo, né? Lavo a louça que já está limpa, porque eu quero me sentir útil, eu quero me sentir capaz, eu quero sentir que eu estou fazendo alguma coisa. Né? Então, cuidado não é sufocar a pessoa, né? Não é infantilizar, não é inutilizar aquele indivíduo como se ele não tivesse mais potência ou capacidade de desenvolver qualquer tipo de atividade. Então, obrigada, foi ótima a sua palestra, a sua fala, foi perfeita. E agora vamos ouvir o João, né? O que ele quer dizer também. Boa tarde a todos, tudo bem? Quer dizer, hoje já são boa noite, né? Está escutando? Boa noite mesmo. João Monteiro, tudo bem com você? Bela palestra, Rosiana, está escutando? Sim, João, estou escutando perfeitamente.
Escuta, eu não sei se minha fotografia está aí, porque acho que meu celular está complicado. Mas, Olha, não tem fotografia, mas tem o melhor, a tua imagem ao vivo e a cores. então está ótimo, então. Escuta uma coisa, querida, é o seguinte, a vida do idoso, que eu vim para o Principio, é a seguinte, eu acho que a família tem que ajudar bastante. Porque o que está acontecendo? Tem família que deixa você dentro do quarto e deixa para lá. Sabe que você vai cuidar, você vai limpar, você vai fazer aquilo, fazer aquele outro. Tem família que não deixa nem o netinho entrar para conversar com o vô. O vô fica triste demais. Aí um dia eu dei uma bronca na dona da casa. Ela falou: se você quiser ficar aqui, tem que ser assim. Eu falei: não é assim não, senhora. Você quer matar seu pai? Você mata antes, então. Tira tudo que ele está tomando e morre. É isso que você está querendo? Se você me contratou, é para eu vigiá-lo, não é isso? Então, eu estou vigiando. Eu chego 8 horas da noite e volto, saio 6 horas da manhã. Então, é isso que eu estou fazendo. E quando os netinhos vêm aqui, por que você não deixa ele ver? O netinho vê o vô. Qual motivo? O que você tem na cabeça que não quer ver dele, não? Aí o marido dela quis subir e falou: não, peraí, o senhor está errado também. Se você não quer também, você é dois que não querem. Você mata seu pai, ou mata sua mãe, que estiver aqui. Mas não é assim, não é assim que se vive, não. Os netos têm que conhecer o vô, têm que bater papo, têm que brincar, têm que ir lá fora com ele, lá no quintal, brincar de bola, que o vô gostava muito de brincar de bola. E com isso eu senti, com a minha conversa, eu sei que foi muito pesado na época, que eu continuei no emprego e continuo até hoje, mas é o sentido que eles voltaram a me captar, entendeu? Completamente diferente. Agora é bom dia para cá, bom dia para lá, boa noite para cá, boa noite para lá, leva café comigo lá no quarto, entendeu? Eu não tenho uma liberdade muito grande de entrar dentro da casa, porque a casa é muito grande, entendeu? Eu não tenho liberdade de entrar em casa, nada dentro da casa, mas eu sinto que o avô está melhorando cada dia que passa. Uma vez ele foi internado no Hospital Felício Roxo e ele falou com a filha: ô filha, eu quero que o seu João venha para cá. Não quero nem ser atendido por enfermeiro aqui, não. Aí eu pus minha roupinha branca e fui para o Felício Roxo e cuidei dele lá. Ficou uma semana lá. Ele engordou, ele fez brincadeira, os meninos, os netinhos dele foram lá. Então, com isso tudo, mudou completamente a vida dele, certo? E mudou a minha vida também, porque eu tive mais presença com a família. Eu achei que isso foi muito agradável para mim, porque a gente pensa uma coisa que a família é o essencial num estado desse, é o essencial. E a família, quando eu cheguei, não estava agradando. Eu achei muito assim, muito apertado, certo? Eu falei na cara e se desse alguma zebra, tudo bem, arranjava outra. Mas acabava eles concordando. Agora eu vou, sai, vai lá para o quintal, brinca com os netinhos, entendeu? Senta no chão, brinca com os netinhos. Então, isso, para mim, foi um ápice da vida, certo? Foi uma gratidão que eu tive. Espero que continue assim. Eu gostei muito da sua palestra, foi muito, muito legal. E a gente capta, cada dia capta mais uma coisinha para a gente. Muito obrigado pela sua atenção. Ô, João, eu que te agradeço, porque é tão importante essa troca de experiência que a gente tem, porque por mais que a gente seja profissional e esteja dentro do dia a dia, é muito importante essa fala de quem está cuidando, por exemplo, dentro dos domicílios. Você trouxe uma coisa assim de tamanha importância. A gente vê hoje em dia um distanciamento muito grande das pessoas com o envelhecimento. E isso que você colocou traz exatamente isso. Essa condição de que eu não permito. Por que será? Talvez a pergunta que nós deveríamos fazer: qual seria o incômodo de eu permitir que o meu filho visse o vô naquela condição, talvez numa condição de casa, numa condição de dependência? Será que eu vou ser jovem o resto da vida? E essas crianças, como é que elas vão poder exercer
o papel de cuidar com esses pais que Só não interrompendo assim um permitem de pouquinho, lidar com ela. só interrompendo assim um pouquinho, quando as crianças, os netinhos chegam na cama, ele fica numa alegria que você nem imagina quanto. É uma menina e um menino, certo? Ele fica numa alegria, não sei como é que você imagina que alegria que ele fica. Eu não sei por que a mãe segurava. Agora já não segura mais, graças a Deus. Mas então, isso foi muito importante o que você trouxe, porque você fez uma análise da situação que, às vezes, no dia a dia, sei lá, no correr do dia a dia, né? Eu nunca vejo, João, que a família ela faz, né? Tirando, lógico, gente, as situações de agressões, de maus tratos, eu não vejo uma situação dessa de proteção como algo que seja com intenção de piora ou de prejudicar. É sempre no sentido de hiperproteger. Às vezes a criança pula, ai, meu pai é super fragilizado, já está idoso, sei lá, quebrou o fêmur, a criança vai pular, o vô pode se desequilibrar e cair. Mas esse olhar e essa fala, ela tem que ser dita e tem que ser mostrado que o melhor, às vezes, o risco, ele compensa o benefício. Às vezes, a agitação da criança faz o vô ficar mais acordado. Tanto que hoje, nós temos dentro das nossas instituições, até, como é que se diz? Não digo as privadas muito mais, infelizmente, até por uma condição de recurso, mas as públicas, alguns hospitais hoje trazem muito para os idosos o dia a dia deles. Eles podem trazer, por exemplo, travesseiro, sabe, para ter o cheiro, boneca. Eu tenho vários, eu trabalho na UTI, então é muito comum o idosinho, principalmente senhorinhas de 95, 96 anos, que já estão com início de Alzheimer, e acreditar que os filhos são ainda bebezinhos, eles terem bonecas. Esses dias estava uma lá com a filhinha no colo, dentro de um hospital e dentro de uma UTI. Por que não? Nós vamos ter o cuidado de higienizar essa boneca toda vez que cair no chão, alcoolizar, passar clorexidina, enfim. Mas ela tem que ter esse aconchego de ambientação. Hoje eu acho que muito mais a gente está aqui para discutir isso e como a gente pode proporcionar essa manutenção do vínculo familiar para esses idosos que a gente cuida, porque existe uma quebra muito grande, porém, a gente precisa ter esse olhar que você teve, da gente manter esses vínculos e defender, principalmente, porque senão a gente cai naquele papel de violar algo que é lei. A autonomia, a preservação da autonomia no idoso é lei, e com lei eu não discuto, eu cumpro. Perfeito, perfeito, Roseana. Obrigada, João, sempre participativo. Sentimos sua falta na aula passada, João. Que bom que você voltou e está com a gente novamente. Tá? Alain, não pode ter falta, não. A Sirlene está com a mãozinha levantada aqui faz um tempo, tá? Eu queria Sim. ouvi-la. Ei, Rosiane, muito obrigada pela sua palestra. Eu estou muito ansiosa para aprender, sabe? Eu estou me sentindo muito sem preparo na realidade. O meu pai, ele tem 89 anos e, assim, qual que é o limite, né, desse cuidado? Porque ele sobe em escada, sabe? Ele faz reforma na casa, ele quer subir em cima do telhado, ele sai para dançar e não tem hora de voltar, sabe? Então, assim, ele vai ao médico, a gente vai ao médico, eu sempre o acompanho. Aí o médico prescreve tal remédio para ele. Ele lê a bula todinha, ele até inicia, ele começa a tomar o remédio, mas se ele sentir que aconteceu alguma coisa diferente no corpo dele, se ele sentir que aquela medicação não está legal, ele para de tomar, sabe?
Então, assim, hoje eu me sinto como se eu servisse apenas de motorista, para levar nos médicos, para resolver alguma situação que ele não consegue resolver. Então, assim, eu ando muito angustiada. Eu venho participando aqui de todas as palestras, tem sido muito bom para mim, sabe? Mas eu confesso que está me faltando jogo de cintura e até mesmo paciência. Porque eu acho que uma pessoa de 89 anos não deve subir numa escada, não deve subir no telhado, né? Mas, assim, como lidar, né? Eu não sei. Você sabe, Sirlene, que você falando, eu estava lembrando, eu tive um sogro que foi um sogro, um pai, uma pessoa muito amada por mim. Inclusive, hoje está fazendo 4 anos que ele veio a falecer, e meu sogro era muito parecido com seu pai. Ele vivia procurando, desculpa a palavra, pelo em ovo, sabe? Ele Sim. pintava caibos, ele entendia muito de mecânica, então tinha dia que a gente ia para lá, ele desmontava o motor do carro inteiro, depois ele montava. Depois ele, enfim, né? Aí são coisas que para eles, o seu pai, ele tem exercício da autonomia dele, mas são adaptações. Existe cabos. Eu digo porque eu indiquei isso para um idosinho nosso lá do hospital. Sabe aqueles cabos extensivos que você pinta lá no alto? Que evita dele colocar, dele pôr escada. São coisas que está sendo desenvolvido dentro do mercado que facilita muito exatamente para esse público. Sabe, para público que tem algumas dificuldades motoras ou dificuldades de equilíbrio. E a gente precisa tomar posse desses materiais e até, às vezes, adaptar, porque ele pega, mesmo com o pé no chão, ele consegue ir lá no alto e pintar. O pincel, ele é tortinho, ele fica assim. Então, são coisas que a gente vai procurando para adaptar, para não retirar esse prazer do fazer. Porque ele faz isso porque ele sente prazer de cuidar da casa, de procurar alguma atividade. E dançar é excelente para o idoso, é maravilhoso, porque desenvolve coordenação, noção espacial, entendeu? Isso é maravilhoso. Agora, as medicações, conversa com a geriatra. Tenta colocar ele em grupos. A gente tem grupos, às vezes, de hospitais de pacientes rebeldes, entendeu? Que acham que não precisa mais de medicação. Que, às vezes, ele discute, e aí você vai buscando outras informações, avisando para ele que toda medicação tem um período de adaptação, que, às vezes, uma reação que dê na primeira vez não vai permanecer para o resto da vida. Às vezes, essas simples orientações, mas não vinda da gente. Sabe aquela condição de que santo de casa, às vezes, não faz milagre. Mas, se vier de uma pessoa de fora, às vezes tem outro peso, tem outro posicionamento, é outra autoridade, entendeu? Então, facilita. Ok, obrigada. E aí, gente, quem mais gostaria de comentar e conversar um pouco com a Roseane, né? Novamente, palestra maravilhosa. Está sendo bastante elogiada aqui, Roseane. A Ivone até falou, ó, uma criança perto dos idosos faz muito bem. Eu levava minha filha nas casas de saúde onde minha mãe estava e era uma alegria para todas as idosas do lugar. Né? Então, essa mudança de rotina, né? O aconchego sempre é muito bom. E eu estava aqui lembrando, Roseane, enquanto outras pessoas não se manifestam, né? E se ninguém se manifestar mais, a gente pode encaminhar para o final, tá? Mas eu estava lembrando dos meus avós paternos, né? Então, todos os filhos se chocavam porque meus avós tinham uma vida sexual ativa após os 70 anos de idade, né? Então, eram pessoas que brigavam muito, eles não se davam, por isso que eles dormiam em quartos diferentes, né? Cada um tinha o seu, mas à noite, meu avô toda noite ia procurar minha avó para ter relações sexuais. Né? Isso era um escândalo para todo mundo, né? E assim, meu avô nunca era criticado, era só falado, ai, olha que idoso viril, mas a minha avó era que era assanhada, né? Enfim,
que gostava, né? E, além disso, ele tinha uma relação de dependência muito grande com o álcool, né? Que lá no Nordeste a gente chama de cachaça, né? A pitu, né? Então, não era uma relação de abuso, mas ele gostava de tomar a cachaçinha dele, e a minha avó não gostava. Então, ele escondia em qualquer lugar da casa. Ele escondia dentro da caixa da água, sabe? Escondia dentro nas plantas do jardim, né? Então, quando ninguém via, ele ia lá, pegava e tomava, né? Ia dormir para minha avó não saber que ele tinha se embriagado, né? Então, são essas coisas que, quando a pessoa idosa chega nesse estágio, que é um estágio que faz parte da nossa vida, do nosso desenvolvimento, né? A sociedade inteira começa a se movimentar para limitar, para podar, para castrar essas pessoas. Agora tudo não pode, sabe? Tem que ocupar determinados lugares. Então, ter uma vida sexual ativa não pode, ser ativo não pode, dançar não pode, entre muitas outras coisas. É óbvio que tem que ter cuidados, é óbvio que tem que ter precauções, né? Mas, assim, são pessoas que tinham uma história, que traziam isso de suas juventudes também. Não, e com certeza, Dan. Quando você fala de Andaraí, isso a gente vê nos hospitais. Você sabe que a gente está tendo uma mudança lenta, mas está tendo dentro dos nossos atendimentos de saúde institucionais. Antigamente, o idoso ele não poderia ser acompanhado por outro idoso. Hoje em dia, a gente já pode, com ressalvas, óbvio, né? Mas, por exemplo, você desvencilhar, você já está tirando esse idoso do ambiente, colocando dentro de uma instituição. Aí, a companheira que ficou 50 anos, 60 anos com ele, não pode estar do lado, porque já passou de 65 anos ou de 70, mesmo que ela queira, não pode. Então, assim, é muito triste. E quando você vê esse exercício, esse exercício da vida diária do idoso, do dia a dia dele, sendo tirado dele, nós estamos, sim, violando um direito dele, né? Você estava falando da questão da cachaçinha, né? Eu estou com uma paciente lá na UTI, que a filha estava me contando que eles eram dono de adega. E aí o filho percebeu que tinha umas garrafas que estavam com 3, 4 dedinhos abaixo das garrafas. E aí ele ligou para o fornecedor e queixou, disse, olha, eu estou com algumas garrafas aqui que tem 3 dedos a menos do que o lote que você me mandou. Então, eu preciso trocar. E aí ele foi percebendo que isso começou a se repetir. E ela, muito inteligente, uma conhecedora de vinho, né? Ela tirava de cada garrafa 3 dedinhos para que o filho não percebesse que ela estava tomando. E ela falando para a gente, o desejo dela era tomar um golinho de vinho. Ela disse, eu tomo vinho todo dia à noite, já estou aqui nesse hospital, 15 dias internado, eu estou com saudade de tomar minha caipirosca, porque eu gosto de caipirosca com o velho barreiro, eu não gosto com pinga, mas eu tomo todo sábado e ninguém me traz uma pinga, e estava lá bravo. Aí a gente foi para a negociação. Eu disse, dona fulana, eu não posso trazer vinho dentro do hospital, porque não é nem permitido para a gente. Se pudesse, eu vinha aqui com 2 taças, a gente ia conversar, assistir um bom filme, eu até te acompanhava, mas não posso. Isso não dá para negociar. Mas, se a gente conseguir um suco de uva bem concentradinho, com uma sodinha, eu te trago um copo de vidro, que também não pode por ser idoso, né? E aí a senhora toma, degusta, vai lembrar daqueles vinhos que eu soube que a senhora virou consultora de vinho, né? Do seu filho. Aí comecei a brincar com ela, ela disse, muito rabugenta, mas disse assim,
não dá para tomar um bom vinho, um suquinho de uva, vai bem, mas você não me traga suco de caixinha. Eu digo, ok. Aí levei o suco de uva e a soda, aí parte ela tomou puro e parte ela tomou com soda. Então, são coisas que você vai negociando. Quando ela voltar para casa, não tem nenhuma contraindicação, desde que não seja um excesso, gente, de tomar. Você vai tirar isso do idoso no final de vida? Pelo amor de Deus, o vô do meu marido morreu com 102 anos. E ele tomava todo final de semana uma caipirinha. Desde que eu conheço ele. Ele tomava uma cervejinha de final de semana, nada de embriaguez ou de vício. Mas é uma rotina que eu não vou tirar, gente, em 70, 80 anos, desde que não seja prejudicial. E se for prejudicial, mais uma vez, qual é o centro do nosso cuidado? O idoso. Vou negociar com ele, para que ele possa ter essa condição de poder dizer o que ele quer fazer e como ele quer fazer. Sempre. Rosiane, a Ivone colocou aqui no chat, tá? Enquanto você reflete, eu vou deixar o João falar, se colocar, né? Mas ela fala aqui, quando um idoso de 90 anos uma idosa de 90 anos mora sozinha, e os filhos querem colocar em casa de idosos, né? Eu acho que é uma ILPI, que ela está falando aqui, e ela não quer, o que fazer, né? E aí, enquanto você reflete sobre essa pergunta, vamos ouvir o que o João tem a dizer. Rosiane, é o seguinte, esse idoso que eu tomo conta tem 86 anos, está indo para 87. Aí, uma vez, eu senti ele, assim, muito triste e tal. Aí, o que eu fiz? Eu chamei um amigo meu, que é violeiro, toca viola, e de manhã cedinho, 8 horas da manhã, ele chegou lá. Começou a tocar viola para ele, mas você teve a felicidade que o senhor ficou por causa da tocada viola, que ninguém pensava que ele podia escutar viola, esse negócio de 86, 87 anos. Aí a gente sentiu, então isso não foi automático, mas de vez em quando eu levo um tocador de viola, um tocador de acordeon, certo? E ele se sente agradável, certo? E com isso os netinhos também estão se sentindo agradável, que escutam também, né? Estão indo agora mais na casa, né? Isso, para mim, é uma felicidade muito grande, um conforto que eu estou dando a uma pessoa de 86, 87 anos. É um conforto que eu estou dando e eu estou sentindo muito mais prazer de trabalhar com eles do que era antes, né? Que a mulher era chata para cacete. Mas tudo certinho. Agora eu fiquei muito satisfeito, porque ele gosta de música, entendeu? E agora eu peguei esse viola, peguei esse violão, a pessoa tocar para ele, assim, 15 dias, eu vou lá, toco para ele, arranja um colega nosso para tocar. Ele está se divertindo demais com isso. Eu acho que isso melhorou a estrutura dele, a clareza dele, ele melhorou a fisionomia, entendeu? Parou de ser rabugento. Isso aí foi muito legal. Obrigado. Eu acho maravilhoso essas observações que você traz. Assim, você é uma pessoa muito sensível para perceber essas coisas. Às vezes, você pode até sugerir, quando você tiver oportunidade, sabe aqueles instrumentos pequenininhos de criança, eu não sei a idade dos netos deles, mas os idosos ficam muito comovidos e sensibilizados quando existe essa preocupação, principalmente de neto, que tem um lugar no coração deles muito diferenciado, né, dos filhos. Você pegar instrumentos que eles tenham, vamos cantar uma música que o vô gosta, mesmo que eles nem saibam tocar, seu fulano, os meninos trouxeram uma música para eles, entendeu? Às vezes tem aqueles instrumentos de teclado, violão. Ai, vamos ensaiar uma música para o vô. Qual é a música que o vô gosta? Vamos descobrir qual é a música que o vô gosta? Até porque essas informações é extremamente enriquecedora
para os próprios netos, é a história da família deles. Então, aí você vai estar utilizando, juntando essa história de vida dos dois. Mas é maravilhoso que você traga isso. É muito gostoso. A gente tem hoje nos hospitais um grupo de canto que eles passam nos andares e eles cantam músicas que os próprios, principalmente para idosos e crianças, né, que é um dos nossos focos extremos. Ai, desculpa, meu cachorro encontrou um gato. E aí, o que é que acontece? Eles cantam, chegam próximo do leito e dizem qual é a música que o senhor mais tem de recordação. E quando eles não estão possibilitados de falar, quando tem um cuidador ou um familiar, qual é a música que teu pai gostava, que o teu tio gostava, assim, que traz a lembrança da família? E a gente canta. Ele pega, toca para esse idoso. É muito gostoso. A música, a gente fala que é um linguajar de alma, né? Transporta a gente para outros lugares. E para eles não é diferente, não, viu? Em relação à pergunta da Dandara, você pode perguntar novamente? Claro. Ela falou o seguinte: quando uma idosa de 90 anos mora sim. sozinha e os filhos querem colocar ela em uma casa de idosos e ela não quer, o que fazer? E ela deu alguns detalhes aqui. A idosa faz tudo sozinha, cozinha, toma banho, é totalmente independente. Então, eu sou muito a favor, gente, de dar voz para esse idoso. Eu acho que não é algo fácil. Se ela é independente, ela mora sozinha, será que não está na hora de sugerir uma rede de apoio, de assessoria, para que essa pessoa ela possa permanecer no seu ambiente, que é aquele ambiente que traz mais segurança emocional, física para ela, e acompanhar 2, 3 vezes por semana e colocar alguns limites. Caso, se eu não puder estar acompanhando esse idoso dentro da casa todos os dias, então vamos fazer um acordo. A senhora tem condições de ligar todos os dias? Sabe quando a gente faz com o filho? Filho, você chegou em casa, você me avisa. Mãe, hoje, durante o dia, não posso ir na sua casa, mas a mãe pode chegar e ligar, filha, hoje, todos os dias, hoje aconteceu, fiz todas as coisas, estou bem, estou indo dormir, para que exista um acompanhamento. Eu acho que é muito difícil você deixar uma pessoa de 90 anos morando sozinha. Mas também não sou a favor de tirar esse idoso, que se ele tem condição, e colocar e institucionalizar. Mas entendo também que se for uma pessoa dependente, hoje em dia, a família é muito diferente daquele modelo anterior. Hoje a gente tem 1000 coisas para fazer o dia inteiro. Antigamente a gente tinha condições de assistir. Se interferir na assistência e no cuidado, melhor que vá para uma casa, mas uma casa com qualidade. Se a pessoa é independente, dona das suas faculdades mentais, se o ambiente é um ambiente seguro para ela, você vai negociar. Sempre o nosso idoso ele tem que estar no foco, no centro do nosso cuidado. São negociações. Como é que eu posso deixar a senhora nesta casa de forma que eu fique tranquila e segura que a senhora está bem? Então, vamos estipular. A senhora não vai, por exemplo, subir na escada e pegar uma coisa lá do alto. Tudo que a senhora precisar vai ficar aqui no armário, na parte de baixo. Precisar de alguma coisa, a senhora vai me ligar. Eu venho aqui segunda, quarta e sexta. Vou acompanhar a senhora no mercado. Tudo tem que ser muito negociado.
Perfeito. Acho que podemos encerrar, né, por hoje, nos encaminhar para o final. Rosiane, novamente, muito obrigada pela sua palestra incrível. Eu amei cada ponto que você discutiu aqui, e eu percebi que o público também adorou, né? Tivemos muitas perguntas, interações aqui, tanto, né, através do microfone e também do chat, né? Lembrando que as meninas deixaram aí no chat a lista de frequência de hoje, tá, gente? Para emissão de certificado de vocês. Então, não se esqueçam de preencher e a gente se encontra na próxima aula, tá? Tchau. Boa semana para Tchau, vocês. gente.